Opa! É duro, né? Gente velha mexendo com tecnologia. Sejam bem-vindos, bem-vindas todos. Vou dar um tempinho para te esperar aqui, para você também ter tempo de compartilhar. Pronto! Vamos ver aqui, Edmar, tudo bom? Ju, tinha visto a Thaíde chegar, mas acho que saiu aqui. Vamos aguardar, tem algumas pessoas conosco. Hoje é aniversário da Thaíde, parabéns, Ataíde, Deus te abençoe. Quem mais está aí? Dá um sinalzinho, dá um okzinho para mim aí, para eu saber que vocês estão conosco. Travou, né, Ju? Estava um pouco longe aqui da conexão, mas cheguei um pouquinho mais perto. Vai ajustando aqui. Quem mais? Estou vendo a Renata, estou vendo a Sandra, estou vendo o Cleri. Binho, tá super escura a imagem. Tá escura a imagem, é? Ô, Rê, cenando de volta para você. Cenando para Joyce de volta. Tô dando uma esperada aqui no pessoal. Binho, tá super escura a sua imagem. O sol vai virar, mas... É a parede atrás, se a gente alonga mais para a esquerda, vai poder. E se invertesse? Ficasse a câmera no sol e eu na sombra. É a parede atrás. Então se eu jogar para lá, né? É o que é. Aham. Binho, é que fica longe da conexão, Binho. Não se inverter, fica. Nós estamos nos posicionando aqui porque A a claridade. claridade que está um pouco escuro, né? Então eu já estou de camisa preta, né? Antes que alguém faça essas piadinhas. Estamos nos ajustando aqui, pessoal. Vai aparecer na frente, não tem problema. Não, mas vem aqui para você aparecer. Vai ter que aparecer na hora que eu cantar. Inverter assim? Você não vai inverter? Binho, você vai ficar no sol, você dá conta? Fica no sol. Põe aqui. Para ficar você no sol, não a imagem. Vai trazer aqui. Ah, você quer literalmente. Ah, tá. Fica aqui pra gente ver isso aqui. Tá bom, pessoal, aí? Peraí, Binho. Não tá aparecendo. Eu estou ao vivo aqui. No Hortêncio? Calma, acho que eu achei. Ah, não, mas tá aqui, ó. Fez uma transmissão. Ah, não, esse é outro. Só um pouquinho, pessoal. Estamos nos ajustando aqui. Logo, logo a gente começa. Só que tá atrasado mesmo. Tudo bem com vocês? Ô, pessoal. Tentei levá-los lá para o nosso quintal, mas não teve jeito, viu? Então, de volta aqui para o escritório mesmo, plano original. Então, sejam bem-vindos aqui ao meu ambiente de trabalho. Ok. Não teve jeito. Queria tanto que vocês estivessem lá no quintal comigo, mas infelizmente não tem jeito, né? A conexão ela tá travando um pouco. Então, estamos aqui. Edmar, lembrando de novo, aniversário da Taíde, para aqueles que chegaram, a Taíde soprando velhinha hoje, que Deus abençoe. Pastora Si, Joyce, compartilhe aí com seus
com seus grupos. Se alguém puder, por favor, compartilhar também no grupo da igreja o link dessa transmissão, ajuda aqueles irmãos que, como eu, não têm tanto traquejo com a tecnologia, tá bom? Então fica aí o nosso pedido para todos vocês. Vamos começar a escola dominical, vamos adorar a Deus no primeiro momento, né? Vamos louvar a Deus nesse domingo de Ramos, nesse tempo tão especial que nós estamos vivendo. A Igreja de Jesus está vivendo um tempo muito especial, nesse período de Páscoa, em que nós estamos privados da presença uns dos outros, esse tempo tão difícil, né, que o país, o mundo e a igreja também estão vivendo. Então nós vamos começar a nossa escola dominical orando. Na minha oração eu quero agradecer a Deus pela vida do Ataíde e também quero pedir que Deus nos abençoe enquanto nação brasileira, enquanto humanidade, né, que Deus esteja nos abençoando. Você me acompanha nessa oração? Vamos orar então, pedindo a bênção do Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este dia, ó Deus, no nosso calendário cristão, um dia tão importante, tão significativo para nós. Ó Deus, muito obrigado por vivermos esse tempo, um tempo tão desafiador, onde a nossa fé é desafiada. Ó Deus, que o Senhor encontre fé na terra, como um dia o Senhor disse, ó Deus, a uma mulher, ó Deus, sobre a fé de uma mulher, que o Senhor, ó Deus, encontre nesse momento fé, pessoas que confiam no Senhor, pessoas que creem na soberania e no poder do Senhor. Abençoe, ó Deus, a nossa nação nesse tempo, ó Deus, um tanto de pessoas que estão falecendo ou estão adoentadas por conta dessa pandemia. Abençoe as autoridades de saúde do nosso país, do estado e do município, as decisões que são tomadas, as orientações que são dadas, que tudo seja para a bênção, que tudo seja para a cura, ó Deus, do teu povo. Proteja as famílias, proteja, Deus, aqueles que são considerados como grupo de risco, ó Deus, esteja protegendo de todo mal, de todo perigo. Nós também celebramos a vida, celebramos, ó Deus, o aniversário do Ataíde. Obrigado pela vida dele, que o Senhor o abençoe, Pai. Nós agradecemos e nós também pedimos essas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, eu estou aqui acompanhado da Leia, do Mateus e da Márcia Eduarda, e nós vamos cantar uma canção agora, e essa canção, na verdade, é uma oração, um desejo para que o Senhor cuide da nossa casa, cuide da nossa vida, esteja nos abençoando nesse tempo tão difícil. Então, deixa eu mostrá-los aqui, para que eles participem também dessa transmissão. Primeiro um oizinho aí pra galera. Nossa iluminação ficou muito melhor, Binho. Ah lá. Você tem que vir pra cá depois. Bom dia, pessoal. Oi, bom dia, como é que tá? Nós não estamos sozinhos aqui. É verdade, bom dia, gente. Tudo bom? A gente está conversando. O Buck tá aqui também, ó, o Buck. Nós estamos conversando assim como se vocês não estivessem vendo os bastidores. Como o Binho falou, nós vamos, neste momento, assim, como nós estamos com a igreja em casa, né? Nossa casa agora virou a igreja, se tornou, né, num ponto também de meditação, de oração, como assim deve ser. Nós vamos pedir para que Deus cuide, então. Cuide da nossa casa e cuide da nossa vida. Cante com a gente, tá bom? Mais pra onde? Tá parecendo sua boca, amor. Você vai cantar. Fica você do lado de cá. Como Zaqueu, quero subir o
mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Cante com a gente agora. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nosso desejo é para que realmente o Senhor possa entrar na sua casa, possa entrar no seu coração e trazer paz para a sua casa, trazer paz para o seu coração, sabendo que o Senhor está conosco, Ele vai nos ajudar. Esses dias eu me lembrei daquela música, né, do barquinho, porque eu pensei, Senhor, essa tempestade, né? Nós estamos vivendo um momento de tempestade. A minha oração, assim, para minha casa e para nossa igreja, para nossa comunidade, é que nós possamos atravessar essa tempestade e chegarmos todos juntos, com saúde e guardados do outro lado dessa tempestade. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, que a gente chegue todos juntos, todos guardados, todos firmes. E eu me lembrei daquele cântico antigo que a gente cantava, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Nós estamos sim passando por uma tempestade, mas Cristo está no nosso barco. Com certeza Ele vai nos guardar. Assim como Ele protegeu Noé e a sua família no meio daquele turbilhão, daquela tempestade, assim como Ele acalmou o mar quando os discípulos estavam aflitos, assim como Ele esteve sempre presente, sempre firme e forte, segurando Pedro pela mão quando as águas o quiseram submergir. Ele vai estar conosco, Ele vai estar na sua casa, Ele vai estar na sua família e Ele vai nos guardar enquanto comunidade e povo dEle. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Senhor, entra na nossa casa e cuida de nós, faz um milagre no nosso coração. Essa é a nossa oração. Vamos orar também? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo. E a nossa oração hoje é, Deus, que o Senhor dê ânimo ao nosso coração, que o nosso coração não se abata diante dessa situação. A tua palavra diz que sobre tudo que devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Então guarda-nos, ó Deus, guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus, guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus, para que a gente tenha coração saudável, para que a gente tenha mente saudável diante do Senhor, porque nós sabemos que tudo está nas tuas mãos. O Senhor governa sobre tudo e todos. Então, ó Deus, nós já agradecemos o que o Senhor tem feito por nós, nós já agradecemos as tuas bênçãos e ainda rogamos e suplicamos a companhia do Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém. Nosso desejo é que você tenha um bom domingo, um domingo alegre,
um domingo feliz na presença de Deus. Agora, nós vamos então passar Faz a chamada. o Binho tá me lembrando de fazer aqui a chamadinha para a Igreja das Crianças em Casa. Nós fizemos então, já tá prontinho o nosso trabalho para entrar hoje, vai subir às 17 horas. Então, 17 horas no canal da igreja, você vai poder acompanhar a gente, a lição das crianças, tá bom? Hoje nós veremos o que aconteceu com Jesus exatamente no domingo que nós comemoramos hoje, que é um domingo antes da sua ressurreição, né? Uma semana antes da sua ressurreição. O que aconteceu com Jesus no domingo, na segunda? Nós veremos isso hoje na programação das crianças, tá bom? Às 17 horas nós esperamos você. Agora você fica com o Binho para o estudo da escola dominical e que o Senhor abençoe o seu coração, tá bom? Beijo, fica com Deus. Vamos juntos, estamos juntos. Obrigada, Du, obrigada, Teus. O que mais? O Binho, se você sentar aqui é super bacana. Ok, pessoal, deixa eu registrar aqui as presenças. Bruna, Alex, sejam bem-vindos. A Jéssica, lá de Salto de Pirapora. Ei, Pastor Fábio, um abraço, meu amigo. A Matildes só vendo a sobrinha cantar, Matildes. Marcelo, seja bem-vindo. Israel, a Juliana Tang, seja bem-vinda. Beatriz Rodrigues, a Hulk, seja bem-vindo. Todos vocês são bem-vindos à nossa escola dominical. Nós estamos conversando nesses dias sobre o breve catecismo. Na verdade, faz um bom tempo que nós estamos conversando sobre o breve catecismo, né? Estamos vendo as perguntas do breve catecismo, e o breve catecismo é uma herança que nós temos, que vem lá do século XVII. As igrejas presbiterianas têm essa herança de fé e nós temos esse privilégio de termos esses símbolos de fé da nossa igreja, e nós então estamos na nossa igreja nos aprofundando um pouco mais nesses símbolos de fé. Ele foi produzido, na verdade, em 1643, entre 643 e 1649, numa convocação feita num concílio chamado Concílio de Westminster. E esse concílio reuniu pelo menos 121 dos melhores pastores, teólogos daquela época, e eles produziram o que são, na verdade, os símbolos de fé da nossa igreja. E desses símbolos de fé, nós escolhemos o menor deles, que é o breve catecismo. Então, o breve catecismo, ele é um catecismo mais simplificado, mais enxuto do que os outros, mas ele é tão profundo quanto os outros. E nós estamos olhando exatamente o breve catecismo. E nós estamos na parte do breve catecismo em que nós já vimos os 10 mandamentos, né? Então os 10 mandamentos já foram todos estudados aqui, exaustivamente discutidos e conversados pelos nossos alunos, e agora nós estamos vendo a exigência. Quais são as exigências a partir da consciência da lei, né? A consciência da lei, ela nos coloca diante de nós o pecado. E aí, a partir disso, há uma exigência, ou duas exigências, que é a fé e o arrependimento. Então, nós estamos exatamente nesse ponto. Deixa eu só melhorar minha posição aqui, para que... Vai lá, Binho. Ok. A gente vai aperfeiçoando, né? Agora ficou melhor mesmo, está mais clarinho. Joia. Então, vou baixar bom. um pouquinho. Então nós estamos exatamente nesse ponto, né, do breve catecismo, né? Tá bom, tá ótimo. Peraí. Pode ir falando, Binho. Só um Lenta. minutinho. Tá bom. Tá bom? Uhum. Tá bom. Então nós estamos exatamente nesse ponto do breve catecismo, né? Estamos conversando a respeito da exigência que a própria lei nos dá, que é a exigência da fé,
e também a exigência do arrependimento. O pastor Tássio já conversou com vocês na semana passada sobre isso, e nós ficamos, e estamos, na verdade, na pergunta 88. Se você tem aí o seu breve catecismo, se você não tem, você pode facilmente acessar pela internet, no Google, você colocando breve catecismo.pdf, aparece assim de forma muito fácil, você pode acompanhar com a gente. E você que já tem a sua cópia do breve catecismo, nós estamos na pergunta 88. Eu gostaria de dizer que aqui, na verdade, é uma escola, né? Uma escola dominical. Então você pode interagir conosco, né? Você pode complementar, você pode perguntar. Eu sei que nós temos entre nós um aplicativo, né? Nós temos, na verdade, toda essa parafernália aqui entre nós, mas mesmo assim podemos interagir. Então eu gostaria que você interagisse comigo, né? Que você não me deixasse só nesse momento, que nós pudéssemos conversar a respeito do breve catecismo. Você pode colocar aqui as suas contribuições, e aí eu posso compartilhar a sua contribuição com os demais que estão nos acompanhando, tá? Então eu gostaria de convidar você para estar realmente conosco aqui na Escola Dominical. Estão chegando outras pessoas, Leide, Tereza, sejam bem-vindas também. Então a pergunta 88, ela diz o seguinte: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica a bênção da redenção? Então eu quero parar primeiro na pergunta para a gente conversar um pouco a respeito da pergunta, que ela introduz aí um novo assunto para nós. Ele vai começar a falar agora sobre os recursos que Deus nos dá para que nós tomemos consciência da redenção. Então, mais do que redimir, mais do que salvar, o Senhor nos comunica a sua salvação através desses que ele chama aqui de meios exteriores e ordinários, né? Ordinários, é claro, no bom sentido, né? No sentido de natural. Então, quais são os meios naturais através dos quais Deus nos comunica a redenção? E aí a resposta a essa pergunta é a seguinte: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica a redenção ou as bênçãos da redenção são as ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, os meios exteriores e ordinários, através dos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção, são as ordenanças. E aí ele destaca especialmente a palavra de Deus, os sacramentos, e aí nós vamos conversar sobre os sacramentos, a profissão de fé, né? Aliás, o batismo, olha aí, o batismo e a Santa Ceia, né? Então, esses são os sacramentos, né? Nós vamos conversar sobre esses sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, e também a oração. Então, a oração como ordenança. E eu penso que esses tópicos, né, que são colocados aqui como meios exteriores e ordinários, né, de comunicação, eles são muito importantes para nós nesses tempos que nós estamos vivendo. Porque nesses tempos, né, de tanto medo, de tanta preocupação, de tanta angústia, quando nós olhamos para o futuro e, na nossa perspectiva humana, enxergamos pouco, né? Abaixo do sol, como diz Salomão, nós enxergamos tão pouco. Então, nesses tempos, ter a direção de Deus, a orientação de Deus, ter essa comunicação de Deus é alguma coisa extraordinária. E Deus comunica a nós, Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada, através da palavra dele, através dos sacramentos, através da oração. Então nós vamos conversar sobre esses pontos, mas antes eu quero destacar aquilo que está escrito no texto de Atos, capítulo 2, 41 e 42, que tem esses três elementos que nós vamos
desdobrar, nós vamos comentar a partir de agora. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo Atos 2, versículos 41 e 42. O texto diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, entra aí a questão do sacramento, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vejam só como os três elementos aparecem aqui: a palavra de Deus, os sacramentos aqui representados pelo batismo e também as orações. Essas ordenanças, elas sempre fizeram parte da história da igreja, desde o início na igreja primitiva. Nós encontramos esses pontos. Podemos destacar também a grande comissão de Jesus, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, né? Um texto que todos nós conhecemos bem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que a palavra diz. É isso que as ordenanças comunicam. É isso que nós sentimos e experimentamos através da oração, de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sempre gosto de falar, né, quando eu menciono essa última frase do Evangelho de Mateus, eu sempre gosto de falar que Deus, ele está conosco todos os dias. E quando a Bíblia diz que são todos os dias mesmo. Não apenas dias bons, dias de alegria, dias de contentamento, mas também dias de dificuldade, dias de tristeza, dias de luta, como nós estamos vivendo nesses dias. Então o Senhor está conosco todos os dias. Que comunicação, ou de onde recebemos essa comunicação? Como nós adquirimos certeza disso, da presença do Senhor? Através dos meios exteriores e ordinários, através dos quais Deus comunica a nós a nossa redenção. Através da oração, através da palavra e também através dos sacramentos, que é a Santa Ceia e também o batismo. Então, essa é a pergunta 88, e ela é uma introdução a esses assuntos que serão, a partir de agora, tratados. A questão da palavra, né? E aí ele vai destacar para nós alguns detalhes sobre a palavra, a questão dos sacramentos e a questão da oração. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Hoje não daria para tratar de tudo isso, mas é para aí que o breve catecismo agora aponta, né, o seu caminho. Outras pessoas estão chegando. Bom dia, a Cristina Fernandes, Nivaldo, bom dia, né, e outros que eu já cumprimentei, e tantos outros que estão acenando para mim, eu também aceno para vocês. Alguma questão que vocês queiram tratar, queiram falar, queiram destacar daquilo que nós já conversamos aqui? Né? Não me deixem só, como eu disse, vamos conversar um pouco, né? Vamos falar um pouco a respeito desses assuntos tão importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, que já estão tratados aqui na pergunta 88, que é a questão da palavra, dos sacramentos e da oração. Tudo bem? Vamos continuar então, e aí você tem a liberdade de, em algum momento, contribuir também com a nossa aula, deixando o seu texto aqui no chat, e eu posso comunicar esse texto para os demais que estão nos acompanhando. Bem, então a pergunta 89, entrando já nesses três tópicos, a pergunta 89, ela é a seguinte: como a palavra se torna eficaz para a salvação? É importante nós destacarmos que os três elementos, né, que foram destacados aqui,
eles têm uma relação direta com a salvação. Porque no final da pergunta 88 fala assim que pelos quais, né, os meios extraordinários, ou desculpe, ordinários, pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. E aí no final da resposta diz, né, que os quais eles se tornam eficazes para os eleitos, nos eleitos, aliás, para a salvação. Então nós estamos falando desses meios aplicados à salvação. É por isso que a pergunta 89 ela está posta da seguinte maneira: como a palavra de Deus se torna eficaz para a salvação? E a resposta diz assim: o Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz para a salvação, num primeiro momento, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina. É o Espírito Santo que nos esclarece a respeito da palavra. A palavra de Deus, ela não deve ser lida apenas academicamente, apenas intelectualmente. A palavra de Deus, o que é dita a respeito dela nas Escrituras é que ela é a espada do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela sempre precisa ser lida a partir da atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma a palavra de Deus de logos, né, daquilo que é escrito, em rema, a palavra viva. Então é o Espírito Santo que dá esse caráter dinâmico para a salvação, para as Escrituras Sagradas. Se não é o Espírito Santo, a Bíblia ela se torna um livro como tantos outros livros. Então, o que dá esse caráter, como eu já disse, dinâmico às Escrituras Sagradas, é exatamente a atuação do Espírito Santo. Então, é o Espírito de Deus que torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes. Então, é o Espírito Santo. A pastora Assis me disse que perdeu o áudio. Mais alguém está com dificuldade com o áudio aí? Alguém mais? Se você está ok com o áudio, manda um joinha para mim, só para eu saber se é alguma coisa localizada, talvez na conexão do pastor Assis, ou é alguma coisa da minha transmissão. Como é que está chegando o áudio para você? Me ajude aí, por favor, dá um retorno para mim, senão eu vou ficar falando e vou ficar só mexendo os lábios e você não vai me ouvir. Bom dia, Kátia, bom dia. Como está chegando aí, por favor, me ajude. Como está chegando o áudio para todos vocês? Não me deixem só. Algumas pessoas estão dando, ok, joinha ali, joia, ok. Oi, Gilberto, tudo bom? Normal, Eliana. Ô, prima, tudo bem? Olha, a Rosângela está normal e o pastor Assis está sem áudio. Como é que pode isso? Ô, Ângela, compartilhe o áudio aí com o pastor Assis. Ué, que história é essa? Ai, gente, só para explicar, né? A Ângela é casada com o pastor Assis e o pastor Assis está sem áudio. E a Ângela tá com áudio. Ô, Aldo, tudo bom? Áudio lá de Corderópolis. Beleza. Então eu acho que a Ângela pode resolver o problema do pastor Assis aí, compartilhando o áudio. Ei, Bel, tudo bom? Muito bem. Então vamos... Compartilha aí, Ângela. Agora estou... Olha lá, o pastor Assis escrevendo. Estou com ela agora. Resolveu o problema do áudio. Oi, Miriam, tudo bom? Legal, obrigado. Valeu, obrigado pela referência. E o problema está resolvido lá internamente com o casal. Muito bem. O Espírito de Deus, então, torna a leitura, especialmente a pregação da palavra,
meios eficazes para... Agora que entra a questão, né? Então, para que o Espírito de Deus torna a palavra de Deus, especialmente a pregação, meios eficazes? Em primeiro lugar, para convencer e converter os pecadores. Então, na verdade, quem convence e quem converte os pecadores é a palavra de Deus energizada pelo Espírito Santo. Às vezes nós ficamos no afã, né, de convencer as pessoas a respeito da nossa fé, da nossa convicção, daquilo que nós cremos, mas essa é uma obra essencialmente do Espírito Santo. Nós podemos usar os nossos mais refinados argumentos de convencimento, técnicas de convencimento, mas se o Espírito Santo de Deus não atuar, se o Espírito Santo de Deus não entrar nesse processo de evangelização, a pessoa não terá sido de verdade convencida a respeito do Evangelho e convertida ao Evangelho. Então, essa é uma obra do Espírito Santo. É por isso, a gente vai ver isso um pouco mais, né, na parte do como, é por isso, assim, que, e já adiantando, é por isso que nós devemos buscar a iluminação do Espírito sempre quando nós lemos a palavra e sempre quando nós pregamos a respeito da palavra. Então, é o Espírito Santo quem deve iluminar o nosso entendimento, que deve nos instruir a respeito das verdades do Evangelho, das verdades contidas aqui na palavra de Deus. Então, é muito importante nós considerarmos isso. Considerarmos que o Espírito Santo de Deus, ele torna a palavra e a pregação da palavra meios eficazes para convencer e converter os pecadores. Para nós dar um oizinho para Dani Cristi, seja bem-vinda. Maura, seja bem-vinda também. A Leia está aqui agora, já esteve conosco aqui. Só para dar um embasamento bíblico para aquilo que nós estamos falando, chama a sua atenção para o Salmo 19, versículo 7. O salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No mesmo salmo, no mesmo livro de Salmos, mas em outro salmo, já no Salmo 119, versículo 130, diz que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento. Então, é a revelação das tuas palavras. Ela esclarece e dá entendimento. No Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o autor de Hebreus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se não é o Espírito Santo energizando a palavra de Deus, se não é o Espírito Santo atuando tanto na leitura quanto na pregação da palavra de Deus, ela não alcança essa profundidade toda que está registrado aqui. Porque aqui diz que ela é apta para dividir juntas e medulas, ok, né? Qualquer bom bisturi faria isso. Discernir pensamentos e propósitos, ok, qualquer técnica, né, poderia ajudar alguém a fazer isso, mas dividir alma e espírito, chegar até o ponto de dividir alma e espírito, só a palavra de Deus, através da atuação do Espírito Santo, é capaz de chegar até esse ponto da existência humana, ao ponto de dividir alma e espírito. E somente através da atuação do Espírito na palavra que isso se torna possível. Uma pausa, também eu falei da Dani, né, o Tiago, a Alicia também estão lá junto com ela. Vivi, olá minha querida, Deus abençoe.
Alguma coisa até aqui, por favor? Eu sempre falo lá na igreja, né? Hoje estão entendendo tudo, não estão entendendo nada. Querem destacar alguma coisa? Alguma observação? Alguma pergunta? Alguma complementação? Por favor, nos ajude aí, esteja comigo. O seu joinha é muito bom, mas as tuas perguntas ou colaborações também são ótimas aqui no nosso chat. Então fique à vontade, tá bom? A continuação da pergunta 89 diz assim, né, que a palavra de Deus ela é meio para convencer e converter os pecadores, mas também para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Então, além de convencer e converter os pecadores, a palavra de Deus também ela se torna apta pelo Espírito Santo a edificar em santidade. Edificar em santidade é dirigir a nossa vida segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Deus ele se revela nas Escrituras Sagradas, mas ele também revela a sua vontade nas Escrituras Sagradas. Então é sempre importante nós sempre nos perguntarmos qual é a vontade de Deus para a minha vida em relação a essas questões. Por exemplo, qual é a vontade de Deus para mim nesse momento histórico que nós estamos vivendo? Qual é o querer de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como Deus quer que eu lide com essa situação de tanta preocupação, de tanta angústia, de confinamento, de relacionamento familiar intenso, né? Porque agora estamos mais vezes ou uma maior quantidade de tempo em casa e aí estamos testando os nossos relacionamentos familiares. Então, qual é a vontade de Deus em relação a isso? A questão da paciência, a questão do perdão, a questão da compreensão. Então, a palavra de Deus ela se torna muito importante para nós nesse momento, porque ela nos edifica em santidade. Ela nos aponta, ou aponta para nós qual é a vontade de Deus, qual é o querer de Deus para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, para as nossas ações. Então ela nos edifica em santidade. Ela também nos edifica no conforto. Ela nos conforta também. A palavra de Deus é conforto para nós. A palavra de Deus nos alimenta nesse momento de angústia, nesse momento de preocupação, nesse momento em que nós estamos vivendo esse tempo de medo. A palavra de Deus nos conforta. Ela nos dá a certeza da presença de Deus. Como eu já falei, citando a última frase do Evangelho de Mateus, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a palavra nos conforta, nós temos uma presença. A presença do Senhor, ela se faz real nas nossas vidas, e a palavra de Deus atesta isso, confirma isso. A palavra de Deus, energizada pelo Espírito Santo, nos dá essa convicção, nos dá essa certeza da presença de Deus, da direção de Deus, da orientação de Deus para nós nesse momento. Ela nos edifica em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Tem algumas afirmações aqui que são muito importantes, né? Porque cada afirmação dessa daria, na verdade, uma aula, né? Por meio da fé. A fé, de acordo com a própria palavra, a fé vem pelo ouvir as palavras de Cristo. Então, se eu quero alimentar a minha fé, eu preciso usar a referência das Escrituras. A Bíblia é quem, energizada pelo Espírito, é quem alimenta a nossa fé. Então a fé, na verdade, ela vem de ouvir as palavras, de conhecer a palavra, de buscar a palavra de Deus através da leitura e através da pregação. Como a Edna está dizendo para nós aqui, a palavra ela nos fortalece, a palavra nos acalma, a palavra também alimenta a nossa fé nesse tempo. Mas não apenas fé,
nesse momento. Não apenas fé para nos acalmar, usando a expressão da Edna, mas a fé também para nos salvar. A fé salvadora, ela vem exatamente do acolhimento da palavra de Deus em nossos corações, através da iluminação do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela vem para nós para alimentar a nossa fé para a salvação. Então aqui tem um conceito, a gente poderia até pensar em outras aulas que nós tivemos a respeito da salvação, através da ação do Espírito Santo para a salvação, para relembrarmos esse fato de que a Bíblia Sagrada, ela vem energizada pelo Espírito Santo para alimentar a nossa fé para a salvação. Deixa eu dar um oizinho para alguns que estão chegando, pelo menos na minha sinalização aqui. A Carmen, olha só, Carmen, Cantídio, Dilson, Vivi, a Vivi eu já falei, a Mila já falei também, Tânia Pesuol, Edna, Adriana, minha querida amiga, trabalha comigo lá no hospital, na luta, nesse tempo aí, enfermeira do hospital, Deus te abençoe e sua equipe também. Alguma outra contribuição a isso que nós estamos vendo? Por favor, pastor Assis, nos ajude aí. A Bel também, missionária, e tantos outros aí. Não sei se o Fábio está aqui ainda, pastor. Valdeni e Ione estão aqui presentes também. Por favor, nos ajudem aí, viu? Tem gente mandando gargalhada, porque eu tô passando aperto aqui. Meu amigo Edson Muniz, pastor, outro pastor para me ajudar aqui. Opa, tá melhorando o negócio, hein? Beleza, que bom. Bom ter todos vocês aqui, viu? Muito bem. Vamos dar embasamento bíblico a essa última afirmação que eu falei, né, quando eu disse que a palavra vem para nos edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Veja o que Paulo fala aqui aos crentes da igreja de Tessalônica. Ele fala que aqueles crentes de Tessalônica, eles se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor Jesus. Como eles se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor Jesus? Tendo recebido a palavra. Então, é a palavra que nos habilita a sermos imitadores de gigantes como o apóstolo Paulo e desse Senhor maravilhoso que é o Senhor Jesus. Então, em algum momento, Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? E aqui ele está dizendo como. O como é através da palavra. É guardando a palavra no coração, como diz o salmista no Salmo 119. É se dirigindo, é se orientando pela palavra de Deus. Então é dessa maneira que nós nos tornamos imitadores do apóstolo Paulo e mais ainda do Senhor Jesus. Então nós precisamos buscar na palavra meios. E vejam que complementa o texto aqui, que parece que foi escrito para nós, né? Parece que é algo que foi escrito para esse tempo nosso de quarentena, porque o texto conclui dizendo: posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Então, percebam só como a palavra de Deus ela é essencial para esse momento que nós estamos vivendo, para alimentar a nossa fé na tribulação e para também nos auxiliar na resposta ao convite salvador do Espírito Santo. Então a palavra de Deus ela é fundamental para nós. Um outro embasamento bíblico, que é Romanos capítulo 1, versículo 16, um texto conhecido nosso, que diz: pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra de Deus, o Evangelho, é poder de Deus para a salvação. Então, eu quero destacar isso, né, de que, ok, é importante nós buscarmos na palavra o alimento da nossa fé para as tribulações, mas é importante nós entendermos que nós temos uma questão que precisa ser resolvida diante de Deus. E essa questão só é resolvida diante de Deus, que é a questão do pecado, que é a questão da desobediência à vontade de Deus. Essa questão, ela só é resolvida, só que não querendo diminuir o fato, né, mas apenas destacando o fato, ela somente é resolvida pela ação do Espírito Santo mediante a palavra e aí, consequentemente, a nossa resposta de fé. Então, é esse processo. É o Espírito Santo dirigindo a palavra, esclarecendo a palavra, iluminando a palavra nos nossos corações e nos capacitando a responder em fé. É dessa maneira que as Escrituras colocam esse processo de salvação. Mas precisa haver uma resposta. Precisa haver uma resposta salvadora à palavra de Deus. Senhor, eu creio no Senhor como meu único Senhor e meu Salvador. Essa resposta, em algum momento, precisa vir para que esse processo da salvação ele se conclua. E a presença do Espírito e também o papel da palavra de Deus, eles são essenciais nesse processo. Romanos capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O Senhor é poderoso para nos confirmar segundo o evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. O mistério que o apóstolo Paulo fala aqui é o mistério que já foi revelado, é o mistério da salvação, é o mistério que já foi revelado aqui nas Escrituras Sagradas. Então o mistério está aqui, e o mistério ele é revelado a nós quando nós lemos a palavra, buscando sempre a iluminação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Eu estou olhando a hora aqui, daqui a pouco o diácono vai tocar a campainha no final da escola dominical, né? A Isabel está concordando comigo, isso é muito importante, uma referência boa. A Edna falando, né, que a internet é uma bênção, e é verdade, né? Se não fosse a internet nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, imagine só, né? Então que bom que nós podemos continuar conversando sobre as Escrituras, né? Ainda que de forma virtual nós podemos estar juntos. Eu já estou encaminhando para o fim. Eu vou conversar sobre a última pergunta que se refere à palavra de Deus, e aí na semana que vem nós conversaremos sobre os sacramentos, mas eu ainda quero falar com você sobre essa última pergunta, que é a pergunta 90. A pergunta diz assim: como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Oi, Sofia. Sofia está dizendo oi para todos nós aqui. Então, como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? É legal, assim, porque, percebam, os teólogos de Westminster, lá em 1643 a 1649, eles, nessa pergunta, eles foram extremamente pragmáticos, né? Nós somos muito do como, né? Ok, né? Você já me convenceu na pergunta 89 de que o Espírito Santo, ele, através da leitura da palavra, ele convence, ele converte, ele edifica através da santidade, ele conforta. Ok, eu já cheguei a essa conclusão, mas a pergunta agora é como, né? E aí eles foram assim muito práticos, né? Eles foram muito diretos na resposta,
e eles nos ajudam, né, nesse século XXI, nós somos tão pragmáticos, eles nos ajudam a... Vou acenar aqui para Simone, Caetano, né, beijão para vocês aí, Americana, Jânio também. Eles nos ajudam de forma muito prática no século XXI, lá do século XVII, do século XXI, a lermos a palavra de Deus. E aí a resposta, ela diz o seguinte: para que a palavra de Deus se torne eficaz para a salvação, devemos, em primeiro lugar, ouvi-la com diligência. Devemos ouvi-la com diligência. Diligência é uma palavra que quem é da área da investigação conhece bem, né? Vou fazer uma diligência, né? Então, diligência é você procurar com cuidado, é você investigar, é você se aprofundar. Vejam só o que diz Provérbios, capítulo 8, versículo 34. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Aqui também tem algumas palavras boas que vale a pena nós conversarmos, né? Feliz o homem, o texto está falando da perspectiva de Deus, né? É Deus falando, né? Feliz o homem que me dá ouvidos, velando. Nós conhecemos também essa palavra, né? Velando, dia a dia, olhando atentamente, gastando tempo. Niltinho, lá de Minas Gerais, meu querido, muito bom também saber que você está com a gente. Então, assim, a leitura da palavra é uma leitura assim que deve ser cuidadosa, que deve ser aprofundada. Precisamos prestar atenção naquilo que as Escrituras Sagradas elas nos falam, elas nos dizem. Devemos olhar as vírgulas, os pontos, devemos olhar os personagens para os quais são ditas as palavras ou que dizem as palavras. Precisamos buscar na palavra de Deus, devemos buscar em toda a Escritura Sagrada, devemos ler as Escrituras toda. Eu sempre recomendo a leitura das Escrituras toda, ainda que nós não compreendamos num primeiro momento, para que nós tenhamos uma visão global das Escrituras. Então, você lendo de Gênesis a Apocalipse, de forma direta, assim, você tem uma noção ampla das Escrituras. E a partir dessa noção ampla das Escrituras, você pode olhar os detalhes depois. Então, eu sugiro isso para você. Não vai ser do dia para a noite, né? O texto fala de diligência. O texto fala de velar. Então, nós precisamos investir tempo na leitura das Escrituras. Então, as Escrituras elas se tornam eficazes para a salvação, de acordo com a pergunta 90 do nosso breve catecismo, quando nós ouvimos com diligência, ou nós podemos colocar aqui, quando nós lemos com diligência. Mas ele continua, com diligência e preparação. Vejam o que diz aqui no Lucas capítulo 8, versículo 18. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter-lhe será tirado. Principalmente o que é dito logo no início. Vede, pois, como ouvis. Então precisa haver uma preparação em ouvir. É interessante que nas Escrituras, né, às vezes a fala ela nos prepara para ouvir. Um abração ao meu querido amigo Xiu Lang, ele está conosco aqui. Bom dia para vocês, Deus abençoe aí, vocês que estão aí. André também está conosco, Deus abençoe a todos, bom tê-los aqui. Então, às vezes, Jesus, por exemplo, diz, em verdade vos digo. Quando Jesus fala isso, é como se ele estivesse sublinhando com marca-texto amarelo. Nós precisamos nos preparar para ouvir. Nós podemos também pensar na preparação, escolhendo a melhor hora para ler as Escrituras Sagradas, escolhendo o melhor momento para ler as Escrituras Sagradas, escolhendo o melhor lugar para ler as Escrituras Sagradas.
Algumas pessoas produzem muito bem durante o período da manhã, outras à tarde, outras à noite e outras até de madrugada. Então nós podemos investir tempo na leitura da palavra no nosso melhor momento, no melhor lugar. Tem gente que não tem dificuldade alguma de ler em lugares movimentados, no ônibus, quando nós andávamos de ônibus, né? Puxa vida, no ônibus, ou num shopping, ou num lugar agitado, né? Tem pessoas que conseguem, têm foco, né? Conseguem se concentrar, não se distraem, né? Já outras pessoas precisam de um ambiente fechado, reservado, para que elas possam se concentrar. Então escolha o seu melhor lugar, escolha o seu melhor momento, a sua melhor hora para ler as Escrituras Sagradas. Ela exige de nós também uma preparação. Devemos nos preparar para ler as Escrituras, mas também oração. E aí, o texto, antes da oração, 1 Pedro também fala alguma coisa sobre preparação. 1 Pedro 2:1-2 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então Pedro está falando para nós que devemos, em primeiro lugar, nos despojar. Devemos tirar de sobre nós, e aí ele vai dando uma lista, né? Tirando tudo de todos nós, despojando-nos, aliás, de toda maldade, dolo, malícia, hipocrisias, invejas, maledicências, né? Então todo esse sentimento pecaminoso, né? Devemos nos despojar, inclusive do próprio preconceito, né? E desejar ardentemente o leite, que aqui é uma referência direta às Escrituras, né? Esse leite que pode se transformar depois para nós num alimento sólido. Começa com leite, né? Quando nós ensinamos as Escrituras Sagradas no discipulado, né? Aí nós precisamos ensinar como uma mãe oferece o leite para o seu filho, não tratando logo de conceitos densos, né? Mas tratando de princípios fundamentais. E aí, na medida que a pessoa vai absorvendo e vai processando, aí nós vamos tornando a alimentação mais densa. Então precisa ter essa preparação, né? De tirar essa capa de maldade, né? E se abrir completamente para a palavra de Deus. Então a gente está falando de preparação, mas a pergunta também nos sugere que uma outra preparação que é importante é a oração. É através da oração que a palavra de Deus se torna eficaz para a salvação. E aí o Salmo 119, versículo 18, fala assim, na verdade é uma oração: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Já imaginou se todas as vezes que nós lemos as Escrituras, nós antes fazermos essa oração do Salmo 119, versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei? Sempre que nós lermos, sempre que ouvirmos uma pregação, é importante nós orarmos, porque a leitura da palavra, ela não é desconectada da ação do Espírito Santo. Então, esses dois elementos, eles atuam de forma harmônica para a nossa salvação. Então, a preparação, a oração também é importante. Uma outra preparação, um outro como, é recebê-la com fé. A palavra de Deus precisa ser recebida com fé. Vamos ler o embasamento e nós conversamos sobre isso. Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, o autor de Hebreus está falando de uma situação aqui em que a palavra de Deus ela não foi proveitosa para algumas pessoas porque elas não receberam com fé.
Então a fé é muito importante. A palavra de Deus trata da fé, a palavra de Deus é artigo de fé. Eu vejo muitas pessoas tentando explicar de forma racional e lógica as escrituras sagradas, mas a palavra de Deus é matéria de fé. Então nós precisamos recebê-la com fé. É claro que a leitura da palavra é uma leitura inteligente. É claro que nós podemos refletir e que devemos refletir e pensar a respeito das escrituras, mas a base das escrituras está na fé. Nós precisamos recebê-la dessa maneira. Assim como uma criança estende, né, as suas mãos, né, para receber um presente, é dessa maneira que nós devemos ir para as escrituras, devemos recebê-la com fé. A Simone está destacando aqui que a oração pela família dela é algo que aconteceu com o avô dela. Então, o avô, usando esse artifício da fé, ele deu suporte de oração para a sua família. E aí, olha, o avô da Simone, o pai da Simone, a Simone e as filhas da Simone. Então, olha só quantas gerações aí, né? Com certeza a oração, né, é acompanhada da fé e acompanhada também, especialmente, do testemunho da palavra pela ação do Espírito Santo. Por isso que eles têm essa tradição de fé. E além disso, né, a Ivete me informa aqui que a Simone pede oração, né, pede oração por ela e também pelo seu avô. Nós vamos orar pelo seu avô, Simone. Né? Eu acho que é isso. Bem, a Ivete está tentando me explicar, mas qualquer coisa a gente vai orar, me informem depois. Bem, então recebê-la com fé e recebê-la com amor. Capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então as escrituras, elas devem ser recebidas também, ou serem recebidas com amor. As escrituras devem ser recebidas com amor. Nós devemos acolhê-las com amor. E aí os teólogos de Westminster continuam. Não apenas recebê-las com amor, mas guardá-la em nossos corações. Já mencionei esse texto do Salmo 119, versículo 5. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E a outra e última preparação, o último como, é praticá-la em nossas vidas. E Lucas capítulo 8 diz que a semente que caiu em boa terra são aqueles que, ouvindo de bom e reto coração, retêm a palavra e esses frutificam com perseverança. Tiago capítulo 1, 25 fala: mas aquele que considera atentamente na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a palavra de Deus, ela exige e espera de nós também a prática. Então, só para concluir essa pergunta e para acompanhar com você os comos da pergunta 90, então a pergunta é: como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, com preparação, com oração, devemos recebê-la com fé, devemos recebê-la com amor, devemos guardá-la em nossos corações e devemos praticá-la em nossas vidas. Então, dessa maneira, a palavra ela se torna eficaz para a salvação. Meus queridos, nós estamos chegando no final da nossa escola dominical. Hoje conversamos sobre a palavra e estamos conversando no tema geral sobre os meios ordinários e exteriores que comunicam a nós a nossa redenção. Então, nós vimos que os meios são 3, a palavra, os sacramentos e a oração.
Hoje conversamos sobre a palavra. Semana que vem conversaremos sobre os sacramentos. E depois conversaremos sobre a oração. Bem, nós vamos orar. Há uma dúvida aqui sobre se a Simone pediu oração. Sim. Pediu a oração pelo seu avô. Nós vamos orar pelo avô da Simone. Nós não sabemos do que se trata, mas Deus sabe. E a boa mão do Senhor será sobre a vida dele. Mais algum motivo de oração? Você gostaria de registrar aqui o seu motivo de oração, além da Simone? Estamos orando e vamos orar pelo avô dela. Mais algum motivo específico de oração? Mais alguém? Ok. Amém. Obrigado, Miriam. Foi muito bom realmente estar com vocês. Foi um tempo precioso de estudo. Vamos orar então. Você me acompanha nessa oração, pedindo a bênção do Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos juntos, ó Deus. Estamos juntos, Pai, através da palavra, através do Teu Espírito, através da cruz de Cristo, ó Deus. E nada pode nos separar, ó Deus, nada pode nos afastar uns dos outros, ó Deus, porque todos estamos reunidos, ó Deus, ao redor da cruz do Senhor Jesus. Então nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Pedimos a Deus pelo avô da Simone. O Senhor sabe, ó Deus, o que aconteceu. Nós não sabemos, Pai. O Senhor sabe, ó Deus. Então nós pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, o avô da Simone. Que a boa mão do Senhor seja sobre a vida dele. A proteção do Senhor, o cuidado do Senhor. Ó Deus, que enquanto estamos aqui, que o Senhor envie uma palavra de bênção, ó Deus, e proteção sobre ele. Ó Deus, nós pedimos também pela Maria Fernanda, sobrinha da Eveli. Pedimos que o Senhor esteja com a Maria Fernanda, cuidando da Maria Fernanda, pondo a tua mão de cura, a tua mão de bênção, de proteção sobre a Maria Fernanda. Também eu peço pela família da Gina, nossa querida irmã, ó Deus, cuja família está com o coração enlutado. Pedimos o consolo do Senhor sobre a Gina e os seus familiares. Põe a tua mão, ó Deus, sobre eles. Também eu peço a proteção do Senhor sobre a vida dessa família, sobre o Nivaldo, sobre a Gina, sobre os filhos desse casal, sobre toda essa família. Põe a tua mão, ó Deus, sobre a vida da Gina e seus familiares. Entrego também nas tuas mãos a vida da Tereza Cristina, Pai. Ela volta ao trabalho amanhã, que o Senhor a proteja, que o Senhor cuide, ó Pai, da Tereza, da Cristina. Põe a tua mão, ó Deus, sobre a vida dela. Esteja protegendo, ó Deus, no ir e vir. Ó Deus, esteja com ela, Pai. Abençoe também, ó Deus, a dona Diva, a Bruna e o Alex. Põe a tua mão sobre essa casa, sobre essa família. Ó Deus, como nós cantamos de manhã, cuida da nossa casa, cuida da nossa vida, da nossa família. Põe a tua mão sobre nós, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a vida da Simone e da sua família, Pai, nesse período de quarentena. Esteja com eles, ó Deus. Põe a tua mão sobre a vida deles. Ó Deus, abençoe a vida deles, ó Pai, nesse tempo. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos todas essas pessoas que estiveram conosco nessa manhã, todas as famílias aqui representadas. Esteja com todos, ó Deus. Abençoe a todos nós. Abençoe o nosso país. Abençoe o mundo, ó Deus. Esteja nos abençoando. Ó Deus, esteja restaurando, ó Deus, a nossa sorte. Como o Senhor, ó Deus, restaura sempre, ó Deus, todos os anos as torrentes com torrentes o Negueb, ó Deus. Eu também quero entregar a vida do Pedro Henrique, Pai, que está com leucemia. Põe a tua mão, ó Deus. Peço bênção sobre aqueles que estão hospitalizados. Peço bênção, ó Deus, pelos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente, atuando diretamente com pacientes, ó Deus, e alguns pacientes já infectados, ó Deus, com o vírus, ó Pai. Que o Senhor proteja também esses profissionais da área da saúde. Bênção do Senhor, ó Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. É isso que nós pedimos em nome de Jesus.
Amém? Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Bom domingo para todos nós. E também não se esqueçam, hoje, 17 horas, a igreja em casa para as crianças, 19h30, o nosso culto de celebração. Que Deus abençoe. Nós não estamos celebrando o sacramento da Santa Ceia nesse primeiro domingo, mas quando nós celebrarmos, vai ser algo significativo, vai ser algo maravilhoso. Quando nós celebrarmos, vai ser um tempo de encontro, de presença e de celebração. Um abraço, beijos, Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe.